Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti esta live, Senhor. Eu consagro a minha vida a Ti. Espírito Santo de Deus, usa-me conforme lhe apraz. Eu consagro os meus lábios, a minha mente, o meu intelecto. Usa-me conforme a Tua vontade, Espírito Santo, me direciona. Fala comigo aquilo que o Senhor quer que eu traga, Espírito Santo de Deus. Pai, eu consagro a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, Pai, abençoa cada pessoa que está conectada, Senhor. Que aquilo, Senhor, que o Senhor já planejou para ele, Senhor, venha, Senhor, a existência em nome de Jesus, Pai. Ilumina os olhos do coração, ilumina os olhos do entendimento, para que nós possamos receber a revelação da Tua palavra, Senhor. Mostra-nos, Pai, aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos a estarmos conectados no Senhor Jesus, no Espírito Santo, buscando e clamando pela Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Compartilha a live, Isabela, compartilha a live, por favor. Estou aguardando. Aleluia, louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 15. O subtítulo é Jesus, a videira verdadeira. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Aleluia. Então, o Senhor Jesus aqui, boa tarde, Raniele, seja bem-vinda. O Senhor Jesus aqui, mais uma vez, ele usa metáforas ali relacionada à agricultura, relacionada a plantas, relacionada a animais, que era o meio de subsistência que havia ali naquela época, naquela região. Então, o Senhor Jesus, ele usa esses objetos, essas coisas, para que as pessoas criem uma conexão e para que elas entendam perfeitamente o que era falado. Então, aquela região, naquela época, ele vivia da agricultura, vivia ali da criação de animais, né? E quando o Senhor Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, ele está usando aqui uma forma que todos ali entendiam, todos sabiam como que era que se cuidava de uma videira, porque eles eram acostumados a fazer suco de uvas, a fazer vinho, que era a bebida que tinha ali naquela época. Então o Senhor Jesus, ele vem aqui declarar, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E em Mateus 15, no versículo 13, a palavra de Deus declara o seguinte, Mateus 15, versículo 13. Jesus respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. E o que o Senhor Jesus aqui está se referindo aos fariseus, porque mais uma vez eles acabaram de confrontá-lo. Aleluia. Então, aí o Senhor Jesus usa essa metáfora. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. E quais são as plantas que Deus não plantou? As plantas que Deus não plantou são aquelas pessoas de coração duro que se recusam a entender a mensagem do Evangelho, que se recusa a entender igual os fariseus, por mais que Jesus explicasse, por mais que eles vissem ali os milagres que o Senhor Jesus fez, milagres surpreendentes, como a cura de um cego de nascença, como a ressurreição de Lázaro, ainda assim eles perseguiam o Senhor Jesus. Ainda assim, eles perseguiam o Senhor Jesus e tentavam de toda forma tirar a vida dele. Aleluia!
Envia novamente para mim, Isabela, não ficou legal, não. E em Isaías 5 também, Isaías compara a Deus com um lavrador. O lavrador que viria para tratar a nação de Israel. Isaías 5, Deus também é comparado a um lavrador. Então, está assim: agora cantarei ao meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Então, meu amado é o Senhor Jesus, é Deus, e Isaías está fazendo um cântico sobre o vinhedo de Deus. E o que era o vinhedo? O vinhedo era o povo de Israel. Então, Deus é comparado a um lavrador e o povo de Deus é comparado a um vinhedo. E o Senhor Jesus, ele é a videira que está ali naquele vinhedo. E aqui Isaías 5:2 declara: meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Deus, ele resgatou o povo de Israel ali do Egito e ele esperava ser adorado. Ele esperava que aquele povo tivesse temor, que fosse grato pelo que ele havia feito. Mas o povo de Israel, continuamente, eles eram rebeldes, eram idólatras, eles serviam a outros deuses, e isso fazia com que Deus ficasse cada vez mais irado com aquele povo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Me envia novamente, Isabela, não dá certo, envia nos grupos também, por favor. Então, a videira é a árvore que produz o fruto. E Deus, ele é o lavrador. E o lavrador, qual que é a função dele? A função dele é fazer a poda da árvore para que ela produza novos frutos. E quando Jesus fala aqui, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais frutos. E aqui nós estamos falando de cristãos, porque todo ramo que estando em mim. Então, se Jesus é a videira, o ramo que está nele é o cristão. É aquele que crê em Deus, é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, Jesus está aqui falando para o povo de Deus. Nessa época ainda não havia o cristianismo. Nessa época eles ficaram conhecidos como os do caminho, depois que veio esse nome cristianismo. Então, todo ramo que estando em Jesus não produza frutos, Deus corta. E o que seriam esses frutos? Existem dois tipos de fruto. O fruto de Gálatas 22, 23, que declara, Gálatas 5, 22, me perdoem, que são os frutos do Espírito, é o fruto de um caráter transformado, é o fruto de uma pessoa idônea, é o fruto de uma pessoa que ela crê em Jesus, ela tem o caráter transformado, ela abandonou as paixões deste mundo, ela abandonou os pecados e não tem um pecado de estimação. E o outro fruto que o cristão deve dar é o fruto de levar a palavra de Deus, de levar o evangelho, de fazer o ide do Senhor, como o Senhor Jesus, ele orientou. Vão, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Então existem dois tipos de fruto. Você pode dar o fruto bom
ou você pode dar o fruto mau. E se você está conectado em Jesus, você não dá nenhum desses frutos, nenhum fruto digno do caráter de Cristo, nenhum fruto de caráter transformado, continua com seu pecado de estimação, continua nas obras da carne, não faz o id, não fala de Jesus para ninguém, você é cortado. Mas aquele que está em Jesus e dá fruto, Deus poda. E o que seria essa poda? Deus está o tempo todo nos confrontando, Deus está o tempo todo nos testando para que nós não fiquemos acostumados com aquela situação, com a presença de Deus, achemos que está tudo bem e fiquemos acomodados. Porque o maligno, ele nos afasta da presença de Deus, não é de uma vez. Nós nos afastamos, como eu disse na live anterior, de Deus pouco a pouco. Um dia você deixa de orar, no outro dia você deixa de ler a Bíblia. Aleluia! Então é isso que o Senhor Jesus aqui, ele está dando, ele está falando. Então nós que somos cristãos, que temos uma vida transformada, que levamos o evangelho do Senhor, nós estamos o tempo todo sendo podados, para que nós continuemos fincados na videira que é o Senhor Jesus. E no versículo 3, Jesus disse: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Boa tarde, Júnior, seja bem-vindo. Então, Jesus aqui está dizendo, esses 3 anos que vocês permaneceram comigo, que vocês permaneceram aprendendo tudo o que eu ensinei para vocês, que vocês creram e aceitaram que eu sou Jesus, o Messias, o Filho de Deus, dessa forma, vocês já foram limpos. E no capítulo 13, no versículo 10 de João, Jesus fala sobre isso novamente. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa, e vocês estão limpos, mas nem todos. Quando ele disse nem todos, ele estava se referindo a Judas Iscariotes. Isso aqui foi um pouco antes da ceia, ali da lavagem dos pés, né? Porque Pedro não queria de forma nenhuma deixar que Jesus lavasse os pés dele, e Jesus disse para ele: se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. E Tomé, aí Pedro, ele fala assim, então, Senhor, lave os meus braços, lave a minha cabeça, lave o meu corpo todo. Jesus fala para ele, vocês já estão limpos, vocês já foram purificados pela minha palavra, já aprenderam tudo aquilo que eu quis ensinar a vocês. É necessário limpar somente os seus pés. Aquele lavar dos pés dos apóstolos, dos discípulos, significou que Jesus estava preparando eles para que eles levassem o evangelho de Jesus a toda criatura. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Aleluia! Louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia. Então, Jesus aqui, ele está falando, se você pode, compartilhe essa live com alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Vamos fazer o ID, vamos levar o evangelho, aleluia. Então, nós estamos enxertados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Mas nós temos que permanecer enxertados. Nós temos que ter uma vida de oração, de uma oração constante. Nós temos que estar na presença do Espírito Santo constantemente. Paz do Senhor, Cris. Seja bem-vinda, minha amada. Aleluia. Compartilhe essa live com alguém
que você sabe que precisa ouvir uma palavra de Deus hoje. Aleluia. Vamos levar o evangelho do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quando você é cristão, você tem que ficar diariamente, fazer as suas atividades espirituais. Aleluia. Porque um dia que você fica sem fazer a sua oração, no outro dia você não quer fazer. Se você quer, eu vou anotar o seu nome, tá, Geandra? Que o Senhor te abençoe. Se um dia você deixa de ler a Bíblia, no outro dia você não quer. A nossa carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Aleluia. Então, você precisa fazer mesmo que a sua carne, ela não queira. Ela não queira ler a palavra, ela não queira orar, ela não queira adorar, mas você precisa colocar a sua carne ali aos pés da cruz. Aleluia. Aleluia. Amém? Então, quanto mais conectados nós estivermos na videira verdadeira que é o Senhor Jesus, mais nós daremos frutos, frutos dignos do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. E Jesus, ele afirma novamente: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se nós não estamos conectados no Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada. É o Espírito Santo que nos conduz à oração, é o Espírito Santo que traz a revelação daquilo que o Pai quer que nós façamos. Então, se você não está conectado, se você não está atento às suas disciplinas espirituais, à oração, à leitura da palavra, a sua mente, ela vai guerrear contra você. A sua mente, ela vai fazer com que você desista de orar, com que você não queira buscar. Porque a nossa carne quer somente as coisas da carne. Isso que significa, a nossa carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Boa tarde, Cidinha. Graça e paz, seja bem-vinda. É isso que significa. A nossa carne, ela quer, o nosso corpo, a nossa alma, ela é rebelde. Não quer estar debaixo da palavra de Deus. Não quer. E sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. Aleluia. E aqui em João 6,56, está descrito o seguinte. João 6,56. João 6,56. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E aqui o Senhor Jesus fala: quem permanece, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Então, o cristão, que é um cristão que só esquenta banco, que não faz as suas disciplinas espirituais, que não tem intimidade com o Senhor Jesus, que não dá fruto. O Senhor Jesus vem falar aqui, não serve para nada a não ser jogado fora. Como um ramo imprestável, ele seca e só servem para serem ajuntados e para serem queimados e para se tacar fogo. Então, assim, o que seria esse fogo? Esse fogo seria aquilo
que acontecerá no juízo final, quando o Senhor Jesus falar para a direita as ovelhas, para a esquerda os bodes, amém? Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. No versículo 13, o Senhor Jesus fala a mesma coisa. Se vocês crerem em mim, vocês pedirão qualquer coisa ao meu Pai, e isso lhes será concedido, de acordo com a minha vontade. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos. Quando nós produzimos muito fruto, qual é a situação onde nós produzimos muitos frutos? É quando nós levamos a palavra de Deus, é quando nós abrimos uma live para falar do Evangelho de Jesus, é quando nós falamos do amor do Senhor Jesus para outras pessoas, é quando quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós experimentamos o amor dele, queremos que as outras pessoas também experimentem. Queremos que as outras pessoas experimentem a paz verdadeira. Aleluia! Nós falamos do Evangelho e buscamos levar o Evangelho a todos que estão à nossa volta. Essa é o ramo que dá muito fruto. E quando nós fazemos isso, nós estamos glorificando a Deus. Como está aqui no versículo 8, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Nós demonstramos que amamos o Senhor Jesus verdadeiramente, demonstramos que somos discípulos de Jesus quando temos um caráter transformado, quando queremos que a palavra de Deus chegue a outras pessoas. Aleluia! Aleluia! E em Hebreus, no versículo 6, Hebreus 6, versículos 7 e 8, a palavra de Deus está assim: quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, mas para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada, como está aqui no versículo anterior. Quem não permanece em mim não serve para nada, é jogado fora, é como um ramo imprestável que só serve para ser queimado, para ser tacado fogo. Aleluia, compartilha essa live com alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Minha filha, compartilha essa live nos grupos. Minha princesa, em nome de Jesus, aleluia, que o Senhor possa te abençoar. Então, o amor de Jesus dentro de nós tem que fazer com que nós demos muitos frutos para a glória de Deus. A nossa vida tem que ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, para glorificar e exaltar o nome do Pai. Aleluia. Aleluia. Em Mateus, no versículo Mateus 5,16, a palavra está assim. Mateus 5, versículo 16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Então, as nossas obras devem glorificar a Deus, devem brilhar, devem fazer com que as outras pessoas queiram conhecer esse Deus, conhecer o Senhor Jesus. Boa tarde, graça e paz, minha prima. Shalom, shalom, seja bem-vinda. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará.
Mais uma vez aqui o Senhor Jesus declara: vocês demonstram o amor que vocês têm por mim, permanecendo nele quando vocês obedecem os meus mandamentos, quando vocês obedecem aquilo que o Pai determinou, porque eu também obedeço os mandamentos do meu Pai. E assim eu permaneço no amor dele, e é dessa forma que vocês permanecerão no meu amor. Aleluia! E o Senhor Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham alegria. Aleluia! Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. E no versículo 1 de João 3,16 está assim. 1 de João 3,16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos, como está aqui no versículo 12. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Se houvesse mais amor no mundo, muita coisa seria evitada. Uma pessoa acabou de perguntar por que existe tanta violência contra as mulheres. É falta do amor de Deus, é falta de temor, é falta de respeito, é falta de empatia, falta de companheirismo. Não existe amor no coração de uma pessoa que trata a outra como objeto, como propriedade. Aleluia! E quando nós temos amor, este amor, nós damos a nossa vida pela outra pessoa, nós respeitamos, aceitamos a vontade da pessoa e não queremos impor a nossa vontade sobre ela. Aleluia! Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Em Mateus, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Mateus 12, 50. Mateus 12, versículo 50. Está assim. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É assim que nós demonstramos que somos irmãos do Senhor Jesus, que estamos conectados nele, que nós somos amigos dele, quando nós fazemos a vontade dele, quando nós obedecemos os mandamentos, quando nós glorificamos a Deus através da nossa vida, das nossas atitudes, não só em frente a uma câmera, na família, no trabalho, aonde nós estivermos inseridos na sociedade, na igreja, junto com os amigos, nós falamos do amor de Jesus, aleluia. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. E quem que o Jesus disse que é amigo dele? Aquele que faz a vontade do Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Então o Senhor Jesus, ele declara: eu escolhi vocês. Isso não quer dizer que eles não tiveram opção quando Jesus chamou Pedro ali, quando ele estava pescando, siga-me. Quando ele chamou Mateus, quando ele chamou João, quando ele chamou André, Filipe. Todos eles tiveram escolha, mas de antemão eles foram escolhidos pelo Pai. E o Pai mostrou eles para Jesus para que eles o chamassem, porque já sabia que eles produziriam frutos duradouros.
Tanto é que foram duradouros que nós já estamos em 2026 depois de Cristo. Mais de 2000 anos ainda existe a palavra de Deus firme. Ainda é pregado o evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, Mateus, Lucas, Marcos, Atos dos Apóstolos, são todos os apóstolos, as cartas de Paulo, frutos duradouros e dignos de uma vida inteira, frutos de amor. Eles morreram de forma trágica. Foram agredidos, foram mutilados, mas nem assim negaram o amor ao Senhor Jesus. Esse é fruto duradouro. Bem-vinda, Alexandra, bem-vinda, Isaura, Evelina. Que alegria ter vocês aqui comigo. Privilégio, louvado seja o Senhor. Então, o novo mandamento do Senhor Jesus é: amem-se uns aos outros. E o primeiro mandamento é: ame a Deus acima de todas as coisas, com seu entendimento, com a sua mente, com o seu intelecto, e ao seu próximo como a si mesmo. Ele está inserido dentro do primeiro mandamento, este novo mandamento que o Senhor Jesus deu. No versículo 18 tem um novo subtítulo: os discípulos de Jesus e o mundo. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Então o Senhor Jesus, ele disse que ele já estava preparando eles. O mundo os odeia porque vocês não pertencem a esse mundo, porque vocês não se dobram ao farisaísmo, vocês não declaram que a salvação é pelas obras, vocês não estão apegados à lei no próprio egoísmo. O mundo odeia vocês porque vocês não estão apegados às paixões. Você não está rindo num bar, se divertindo, dançando. As pessoas te odeiam vocês porque antes eles me odiaram. Jesus veio para salvar o povo de Deus e, no entanto, foi esse mesmo povo que crucificou o Senhor Jesus. E no Salmo 35, no versículo 19, está assim. Salmos 35, 19. Não permitas que meus inimigos traiçoeiros riem de mim, não deixes que me desprezem os que me odeiam sem razão. E no Salmo 69, 4 está assim: os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras, exigem que eu devolva o que não roubei. Inúmeras vezes eu fui atacada aqui durante a live, gratuitamente, porque eu estou levando a palavra de Deus. O que leva uma pessoa a gastar a energia dela, a internet dela, para entrar numa live e ofender a outra, querer ditar regras. Mas o próprio Jesus fala aqui: o mundo os odeia porque vocês não pertencem a este mundo. Se vocês pertencessem, se fosse uma live de bebedeira, de festa, tivesse outras coisas aqui, as pessoas aplaudiriam. Mas Jesus fala: eu escolhi vocês. E assim como eles me perseguiram, eles os perseguirão. Mas se eles obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou.
Jesus está falando, eles não só me rejeitaram, eles rejeitaram o meu Pai, eles rejeitaram o próprio Deus a quem eles pregam, a quem eles levam a lei e declaram que a lei está acima de tudo. A palavra de Deus declara: eu vim para o mundo, para um povo que era meu, e esse povo não me reconheceu. Mas quando eles, os fariseus, eles se recusaram a receber o Senhor Jesus, isso abriu a salvação para os gentios. E o que significa ser gentio? Significa ser uma pessoa que não é judeu, que não é hebreu, é de uma outra nacionalidade, de uma outra raça. Aleluia. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo, nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia também odeia o meu Pai. Quem me odeia também odeia Deus. Se eu não tivesse vindo e feito os milagres que eu fiz, pregado o evangelho, falado tudo aquilo que o Pai me enviou para falar, feito tudo aquilo que o Pai disse para que eu fizesse, eles não seriam pecado. Porque a palavra de Deus declara que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto você não conhece a Deus, enquanto você não sabe como Deus quer que você seja separado, que você seja santo, que você seja kadosh, Deus não leva em conta esse tempo, o tempo que você não conhece. Ignorância aqui é no sentido de desconhecer a palavra de Deus, de desconhecer a Deus. Você vai contar a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, que você conhece o Evangelho e você decide caminhar fora dos caminhos do Senhor. Como esse povo, Jesus passou 3 anos pregando o evangelho, falando de arrependimento, falando de amor ao próximo, falando que ele era a videira verdadeira, o pão da vida, a água da fonte que sacia a sede. E esse povo, mesmo assim, se recusou a ouvir tudo isso. Eles viram milagres extraordinários. Jesus ressuscitou um morto depois de 4 dias, curou um cego de nascença, levantou um paralítico que há 38 anos estava numa cama. Eles viram tudo isso e Jesus disse: felizes são aqueles, você vê e crê, mas felizes são aqueles que não veem, não viram, mas creram. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E essa sou eu, é você, somos nós que, mesmo não tendo visto os milagres de Jesus, mesmo não tendo convivido com Jesus pessoalmente, nós cremos que Ele é Filho de Deus, que Ele é o Messias prometido e entregamos a nossa vida a Ele e o anunciamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Aleluia! Graça e paz, minha tia, seja bem-vinda, aleluia. Louvado seja o Senhor. E Jesus declara que quem me odeia, odeia ao Pai. Quem me odeia, odeia ao Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. O que eu acabei de falar a respeito dos milagres que Jesus realizou no meio do povo. Agora, porém, viram tudo o que fiz, e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Porque não tem como você falar que ama a Deus, mas não crê em Jesus. Os dois são são uma única pessoa. Você está cometendo pecado quando você fala: eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Como os versículos que eu li para vocês de Salmo 35, 19 e Salmo 69, 4. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito.
E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Aleluia. Então, o Espírito Santo, ele é conhecido por encorajador, por conselheiro, por consolador, pelo Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo, ele testemunha a respeito de Jesus. Ele fala, ele faz para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Então, nós temos que dar testemunhos a respeito do Senhor Jesus. Nós temos através da nossa vida, através do nosso proceder, testemunhar ao Senhor Jesus. Com nossa atitude, com nosso comportamento, tudo em nós fala sobre quem nós somos. Passa a mensagem, nós devemos passar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que dar frutos dignos do Senhor Jesus. Nós temos que levar o Evangelho, nós temos que ter um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus, como está em Gálatas 5:22. Aleluia. Aleluia. Então, o Senhor Jesus, ele vem aqui declarando aos discípulos que ele é a videira, Deus é o lavrador. Nós temos que estar conectados na videira, porque sem estar conectado na videira, que é o Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada, nós não podemos dar frutos, nós só serviremos para ser podado, lançado no fogo. E o lago de fogo, o fogo é o juízo de Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu espero que essas lives ela possa estar te ajudando você a entender a palavra de Deus, a abrir o seu entendimento e entender aquilo que Deus espera de nós. Aleluia. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, eu te glorifico, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, Pai, nessas lives, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui, Senhor, que eles possam, Senhor, entender, Pai, o que significa estar conectado na videira, o que significa estar conectado no Senhor Jesus, dar frutos dignos do Senhor Jesus, frutos que glorifiquem o seu santo nome, Pai. Essa live é para te honrar, Senhor, te glorificar, te exaltar. Ah, Senhor Jesus, tu és bem-vindo em nossa casa, em nosso lar. Espírito Santo de Deus, entra em cada coração, vem transformando, vem convencendo a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Que nós possamos cada dia mais poder obedecer, Pai, os seus mandamentos, a sua lei e a sua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado por você que esteve comigo até agora, que o Senhor possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. E amanhã nós estaremos aqui novamente. Aleluia, louvado seja o Senhor.